A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Bem-vindo ao nosso encontro com Deus. Que o Senhor esteja te abençoando por tudo que você tem feito, por tudo que você tem perseverado nos caminhos dele, em nome de Jesus. E que possamos, fazer exatamente o que o Senhor tem nos colocado no coração para fazer, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você sentir no coração, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas que, como você, têm a vontade de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Lembrando que também nos comentários você pode deixar o seu pedido de oração, você pode deixar o seu testemunho, a sua dúvida ou simplesmente a sua paz do Senhor. Hoje nós estaremos dando continuidade ao livro de 2 Crônicas, no capítulo 31, que diz assim: E acabando tudo isso, todos os israelitas que ali se achavam saíram à cidade de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os bosques e derribaram os altos e altares por todo Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. E estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas, segundo as turmas, a cada um segundo seu ministério, ao sacerdote e aos levitas para holocaustos e para oferta pacífica, para ministrarem e louvarem e cantarem às portas dos arraiais do Senhor. Também estabeleceu a parte da fazenda do rei para os holocaustos e para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados e das festas da lua nova e das solenidades, como está escrito na lei do Senhor. E ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que desse a parte dos sacerdotes e levitas para que pudessem dedicar a lei do Senhor. E depois que essa ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo e de mosto e de azeite e de mel e de toda novidade do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Aleluias. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, trouxeram dízimos das vacas, das ovelhas e dízimo das coisas sagradas, que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram muitos montões. No terceiro mês, começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo de Israel. E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe falou, dizendo: Desde que esta oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve o que comer, de que se fartar, e ainda sobejou em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo e sobejou esta abastança. Então Ezequias disse que se preparassem câmaras na casa do Senhor, e as prepararam. Aí meteram fielmente as ofertas e os dízimos e as coisas consagradas, e isso estava a cargo de Conanias, o levita maioral, e Simei, seu irmão, o segundo. Jeiel e Azarias, Naate e Asael, Jerimote e Josabade e Eliel, e Ismaquias, e Maate e Benaia, eram superintendentes sob a direção de Conanias e Simei, seu irmão, por mandato do rei Ezequias, e de Azarias, maioral da casa de Deus. E Coré, filho de Ima, o levita, porteiro da banda do Oriente, estava encarregado das ofertas voluntárias a Deus, para distribuir as ofertas alçadas do Senhor e as coisas santíssimas. E debaixo de suas ordens estava Éden e Miniamim, e Jesua, e Semaías, e Amarias, Secanias, nas cidades dos sacerdotes, para distribuírem com fidelidade a seus irmãos, segundo as suas turmas, tanto aos pequenos como aos grandes, além dos que estavam contados pela genealogia dos varões da idade de 3 anos, e daí para cima, a todos que entravam na casa do Senhor, para a obra de cada dia, no seu dia, pelo ministério, nas suas guardas, segundo as suas turmas. E os que estavam contados pela genealogia dos sacerdotes, segundo a casa de seus pais,
como também os levitas da idade de 20 anos e daí para cima, nas suas guardas segundo as suas turmas, como também conforme as genealogias, com todas as suas crianças e as mulheres e seus filhos e as suas filhas, por toda a congregação, porque com fidelidade estes se santificavam nas coisas consagradas. Também dentre os filhos de Arão havia sacerdotes nos campos dos arrabaldes das suas cidades. E em cada cidade, homens que foram contados pelo seu nome, para distribuírem as porções a todo varão entre os sacerdotes e a todos os que estavam contados pela genealogia entre os levitas. E assim fez Ezequias em todo Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. E em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei, e nos mandamentos para buscar seu Deus, com todo o coração, o fez e prosperou. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A gente vê aqui uma lição tremenda da parte do Senhor para nossas vidas, é que aqueles que fazem o trabalho do Senhor, né, de coração, aqueles que fazem o que é reto aos olhos do Senhor, aqueles que pedem direção a Deus em tudo que eles vão fazer, aqueles que estão condicionados à vida no altar, eles são prósperos na presença de Deus. Isso não quer dizer prosperidade, riqueza. Meu irmão, às vezes o conceito que a gente tem de prosperidade é muito errôneo, sabe? Porque prosperidade na ausência, na realidade, é a ausência da necessidade. Entende? Você ser próspero não é porque você tem para jogar fora. Não. Você ser próspero é porque não te falta nada. Ele te dá a tua roupa, ele te dá teu alimento, ele te dá o teu trabalho, ele te dá o teu sustento diário. Você pode não ter tudo o que você quer, mas você tem tudo o que você precisa. E é isso que muitas vezes nós não conseguimos entender da parte de Deus para nossas vidas, é que Ele quer derramar sobre nós essa prosperidade. O que Ele manda mais, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Mas aqueles que são fiéis a Deus, de nada sentem falta. Por quê? Porque sabem ser gratos pelo pouco que eles têm, porque para eles é necessário. Entende? Quantas pessoas, a gente vê mesmo a psicologia falando isso, quantas pessoas moram em castelos e na realidade são verdadeiros miseráveis de alma, verdadeiros miseráveis de espírito. Pessoas que não têm paz, pessoas que não têm alegria, pessoas que têm um buraco dentro de si. Então, quando essa palavra diz que eles não sentiam falta de nada, que eles eram prósperos, eram isso. Eles estavam fazendo as ordenanças de Jesus. E eles estavam cumprindo exatamente o que Deus queria que eles fizessem. Por isso, eles eram bem-aventurados. Mas uma coisa que eu achei bem interessante aqui, né, eu até cifrei, aleluia, eu até cifrei duas coisas, né? Aqui. Que primeiro foi distribuído cada um segundo o seu ministério. Sabe, eu creio que Deus ele tem um chamado para cada pessoa. Ele tem um chamado para mim, ele tem um chamado para você. O nosso chamado pode ser até parecido, mas não é igual. Nós temos que entender que a unção que Deus derrama sobre a vida de cada um é uma unção diferente. Então ele chama segundo o ministério que ele dá a gente. Às vezes o grande problema é porque a gente vê uma pessoa ser próspera em algo e a gente quer aquele ministério, quando na realidade não é aquele ministério que Deus quer para nós. Às vezes você quer um ministério para estar louvando, ministrando, pregando a palavra, e Deus quer te usar na evangelização. Às vezes você quer evangelizar, mas Deus quer te usar na ministração. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é orar para que Deus revele em nós o nosso ministério. O que é que Ele quer que a gente faça? Qual é a unção derramada sobre a nossa vida? Qual foi o chamado que Ele nos entregou? Uma coisa é certa, Ele não te chamou para esquentar banco. Ele não te chamou para você ficar sentado no banco de uma igreja só recebendo. Porque tudo que você recebe é para você dar. Você vê que Jesus ele diz para a samaritana que de dentro dela fluiriam rios de água viva. Fluiriam. Se você flui, é para derramar, é para despejar. Você não flui rio de águas vivas para ficar dentro de você. Não é uma coisa assim, dentro de você para você mesmo. Não, é de você para outros. Você vê que aquela mulher, quando sai dali, que ela está conversando com Jesus, ela vê os discípulos chegar e os discípulos conversar, ela sai. E o que ela faz? Ela vai dizer para a cidade: venham e vejam um homem que me disse tudo quanto eu tinha feito.
revelou a minha vida. Ela começou a ser missionária, ela começou a evangelizar, ela começou a pregar, ela começou a levar a palavra do Senhor, ela começou a levar pessoas para Jesus. E ali, as pessoas da cidade que conheciam o testemunho dessa mulher, eles, movidos pela curiosidade, foram até Jesus. E lá, depois que eles ouvem Jesus pregar, eles olham para ela e dizem assim: olha, não precisa mais que você nos diga quem é o Senhor, porque nós agora já o conhecemos. Precisamos de você para nos levar até Ele, mas agora nós já o conhecemos. O que é que eu aprendo? Que não é para você viver ancorado pelos outros. Não, a sua âncora é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E é isso que nós temos que entender. Que Deus, ele tem um chamado para cada um de nós, mas Ele quer que um dia a gente ande sozinho. Ele quer que um dia você coma carne. Ele quer que um dia você saia do mingau, você saia do leite. E Ele quer te dar comida mais sustentável, em nome de Jesus. Amém? A outra coisa que eu vi aqui, que eu achei muito importante, foi que ele disse assim, no 4. E ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que desse a parte dos sacerdotes e levitas para que pudessem dedicar a lei do Senhor. Sabe, a gente entende que aqueles que são separados para fazer a obra de Deus, eles precisam sim das nossas ofertas, eles precisam sim dos dízimos, eles precisam sim das ajudas. Porque se eles não tiverem essas ajudas, eles não vão poder se dedicar à obra do Senhor. Eles vão ter que trabalhar, porque eles têm a família deles, eles têm o sustento deles. Eu sei que muitos não vão concordar com o que eu estou dizendo aqui, né? Porque, irmã, mas hoje eles estão, tudo é dinheiro, irmã. Hoje tudo move o dinheiro, hoje a pessoa prega pelo dinheiro, a pessoa anda pelo dinheiro. E a gente está vendo que esses homens construindo mansões, esses homens fazendo verdadeiros monumentos com o dinheiro do povo, que muitas vezes fica sem nada. É mentira? Não, é verdade. Isso existe. Agora, sabe, uma coisa que é muito forte. A gente diz assim: deixe que Deus me julgue. É verdade, e Ele vai julgar. Mas nós não podemos esquecer que de Deus vem a justiça. E sabe quando Ele diz assim: perdoais assim como vos perdoei, e entrega tudo o que fizeram contra ti a mim, porque a mim pertence a vingança. Nós temos que entender que Deus, Ele é um Deus justo. E todo aquele que usurpa, né, do que é de Deus, pode ter certeza, meu irmão, eu não quero estar na pele dele. O preço pago é muito alto, muito alto. Nós vemos pessoas hoje usando a palavra de Deus para ter status, usando a palavra de Deus para ficar famoso, usando a palavra de Deus para N coisas. Quando na realidade o maior intuito da palavra de Deus é ganhar vidas, é resgatar pessoas do inferno. É errado você dar oferta, você dar... Não, é correto. Deus te abençoa assim como Deus abençoou o povo. Você vê que aqui Deus abençoou o povo de uma forma tal, né, que criou montões. Ou seja, eles usavam o que era levado, eles comiam porque tinha dinheiro também. Existem pessoas que dizem: mas naquele tempo era só colheita, eram bois. Não, meus irmãos, tinha dinheiro. É tanto que você vê que no começo, quando a gente lê aqui em Ezequias, ele pediu justamente o quê? Provisão. Provisão para consertar o templo, provisão para ajeitar as coisas que tinham sido derrubadas. Provisão. Existe a provisão, né? Existem os usurpadores? Existe, mas não existe gente fiel. Ainda existe gente que realmente se dedica à obra do Senhor. E para que essas pessoas tenham uma vida para o Senhor, eles precisam ser ajudados. E essa ajuda vem de mim, vem de você. Se nós não ajudarmos, quem vai ajudar eles? Eles vão ter que trabalhar, porque eles vão ter que sustentar a sua família. Eles não vão deixar seus filhos passar fome, né? Os filhos têm que estudar. A mulher também tem que ter sua provisão dentro de casa, entende? Então não é errado você ajudar financeiramente. Não, não é errado, entendeu? E os que estão usurpando, os que estão sendo enganadores, os que estão mentindo, eles se verão com Deus. Uma coisa eu digo e eu repito: eu não quero estar na pele deles. Deus o livre. Porque o preço é muito alto. Sabe? O preço é muito alto. Porque
Deus, ele não vê só as obras, ele vê a motivação, ele vê o coração. Deus sabe por que eu estou aqui pregando o evangelho. Deus sabe por que eu estou aqui lendo essa palavra. E ele me julga. É lógico que ele me julga. Isso não existe, gente. Ah, Deus não vai julgar porque ele é amor. Não. Justamente porque ele é amor, ele nos julga. Justamente porque ele é amor, ele nos conserta, porque ele não quer que a gente vá para o inferno. Entendeu? Então, Deus, ele olha a nossa motivação. E para que a pessoa se dedique mais à obra do Senhor, precisa que alguém ajude. E você vê que aqui o povo realmente determinou ajudar aqueles sacerdotes. E eles ajudaram de uma forma tal que juntou o quê? Montões. Aqueles morros de coisa, gente. Que precisou fazer câmaras para guardar aquelas coisas. Por quê? Porque a provisão, ela era além. Você está entendendo? Mas uma coisa é certa, como diz aqui na própria palavra, né? E depois dessa ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias, né? E também os dízimos de tudo em abundância. Aí aqui, ó, os filhos também habitavam na cidade, também trouxeram. Aí aqui diz o quê, ó? Vindo Ezequias, ele questionou, né? Ele glorificou a Deus, ele exaltou o Senhor, mas ele perguntou, por que estão esses montões aqui? Aí eles pegaram e disseram, porque o Senhor, né, no 10, houve o que comer e o que se fartar, e ainda sobejou, quer dizer, sobrou em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo e sobejou essa abastança. Se você não for abençoado por Deus, meu irmão, misericórdia. Não queira a bênção que vem do homem, não queira a bênção que vem do mundo, queira a bênção que vem de Deus. Ah, irmã, mas aí como é que Deus me abençoa? Usando o homem. Amém? Em nome de Jesus. Mas fique na dependência de Deus e nunca na do homem. Se você é o que você é hoje, e você tem buscado a Deus e Deus tem te abençoado, é graças ao Senhor. E se porventura a bênção não chegou ainda na sua vida, persevere. Porque na hora certa, no momento exato, no momento que você estiver preparado para ser abençoado, Ele vai te abençoar. Às vezes, o que impede de sermos abençoados é a nossa inconstância. Sabe? Uma hora estamos cheios de Deus, outra hora cheios de nós mesmos. Uma hora estamos abençoando, outra hora amaldiçoando. Uma hora a gente está cheio de fé, outra hora só a misericórdia. Então, seja constante. Se é essa a área que Deus precisa trabalhar na sua vida, deixe Deus trabalhar. Em nome de Jesus, não tenha medo do trabalhar de Deus, porque o trabalhar dele é perfeito. Em nome de Jesus. Amém? Então, são essas as lições que eu extraí, né? E aqui eu cifrei um entendimento da Bíblia que diz assim, ó, as ações do rei nos servem como modelo de avivamento, pois, primeiro, ele lembrou-se da compaixão de Deus. Ele lembrou, né, que aqui ele estava falando, né, que o rei fez o que era reto perante o Senhor e verdadeiro, né, e liderou o povo na renovação espiritual. O povo estava afastado de Deus. Eles tinham vindo após ali Acaz, um homem que colocou tudo por terra, né? E ali, né, nós vemos que Ezequias, só tirar aqui uma dúvida, que Ezequias, ele faz o quê? Ele faz o conserto. Estava tudo profanado, gente. E tudo foi consertado. É por isso que eu digo, não existe pecado que Deus não possa perdoar. Não existe doença que Ele não possa curar. Não existe trevas que Ele não possa dissipar. Deus está pronto para tudo isso. Mas antes que Ele faça isso, Ele precisa te preparar. Assim como Ele fez aqui com Ezequias e com o povo. Então a primeira coisa foi que Ele lembrou da misericórdia de Deus. Então lembre-se da misericórdia de Deus. Lembre-se que não importa por onde você andou, Deus ainda pode mudar a sua sorte. O segundo, Ele persistiu apesar da ridicularização que sofreu. Nós lembramos no capítulo passado, aonde ridicularizaram ele, mangaram dele, né? E muitas vezes fazem isso com a gente. Ah, você é tolo, está fazendo isso, Deus não quer isso, não. Deus não precisa disso, não. Se Deus te pede, faça. Simples assim. Se quiserem mangar de você, zombar de você, deixa. Eles se verão com Deus, não é com você. Mas também não desejam o mal do seu próximo. Em nome de Jesus, amém? O terceiro, eliminou corajosamente as más influências de sua vida. Ele tirou tudo que afastava, tudo que impedia a intimidade dele com Deus. Às vezes, eu acho que esse é o grande obstáculo da gente
entrar no Santo dos Santos, sabe? É quando a gente olha o que é que a gente precisa tirar. Ai, mas isso me custou tanto, isso é a única coisa que me dá alegria, não sei o que. A gente começa a achar desculpas. Não pense, faça. Se Deus pede para tirar, tire. Simples assim. E você será recompensado, em nome de Jesus. Amém? O quinto, mostrou-se espontâneo na adoração. Ele não pensou, ele foi lá e adorou, glorificou. Ele não se segurou, né? Mas ele abriu o coração para Deus. O sexto, contribuiu generosamente para a obra de Deus, né? O sexto e o último. Se algum desses elementos estiver ausente na sua vida, comece a meditar sobre como poderiam ser buscados e renove seu compromisso com Deus. Não permita que nada, ninguém te afaste do Senhor. Porque tudo aqui é momentâneo e é passageiro. Mas o que nós guardamos espiritualmente nos leva para a eternidade. Ou a eternidade com Deus, ou a eternidade longe dele. A gente que escolhe. Amém? Em nome de Jesus. Deus eterno, Pai querido, obrigado, meu Deus, por essa palavra. Nos ajuda, Senhor, a ser fiéis. Nos ajuda, Senhor, como Ezequias. Ser fortes. Ser constante. E não vacilar, meu Pai, na adoração. Mas que possamos, Senhor Deus, ser convictos do que queremos. Pai, molda o nosso coração a cada dia. Em nome de Jesus. Senhor, te apresentamos os cadernos de oração, te apresentamos nossa casa, nossa vida, nosso ministério. Te apresentamos, aleluia, glória a Deus. Desculpa. Te apresentamos cada um que ora conosco em nome de Jesus e te pedimos tua bênção, Senhor, sobre nossa casa, nossa vida, nossa família. Abençoa, Senhor, nosso dia, nossa tarde, nossa noite. Abre, Senhor Deus, as portas do céu para que possamos, Senhor, te contemplar e viver, Senhor, os teus planos na nossa vida em nome de Jesus. Coloca por terra todo choro, angústia, má notícia, acidente, dor, tribulação, enfermidade. Livra dessas moléstias que estão aí fora. Livra do Senhor dos efeitos colaterais, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor, de medicamentos, em nome de Jesus, Senhor, e abençoa nossa casa, nossa vida, nossa família. Repreende, Deus, todo o mal e coloca por terra toda seta do inferno, em nome de Jesus, e que tua bênção, que não acrescentadores, seja conosco. Ó Pai eterno, abençoa todo alimento ingerido, toda comida e toda bebida, e a tua bênção esteja conosco, pois ela não acrescenta dores, em nome de Jesus. Assim nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, o Senhor te abençoe. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.